o Daylon já começou, perfeito. Nós vamos iniciar, então, o nosso segundo encontro, hoje do nosso GT. Somos responsáveis, a Karina e eu, embora nós sejamos um grupo bem maior, né, de colegas, e nós vamos nos dividindo, assim, né, também para a gente poder direcionar um pouquinho a nossa conversa, tá? É uma alegria muito grande a gente ter um grupo, assim, de professores para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse nosso fazer diário, que de fácil não tem nada, né? Então, o convite que nós fazemos hoje, a Karina e eu, é que a gente possa conversar, que a gente possa trocar ideias, que a gente possa realmente discutir. Então, sintam-se à vontade para abrir o microfone quando vocês quiserem, para interferir na nossa fala quando vocês acharem que é importante, para contar uma experiência, para dizer como é lá na escola onde vocês trabalham, se aquilo que nós estamos falando aqui está muito longe, né, ou muito perto da realidade que vocês têm todos os dias. Então, esse é o nosso convite, assim, é uma conversa, tá? Isso aqui está longe de ser uma palestra ou um modelo a ser seguido, ou algo do tipo, isso que é o certo a se fazer, né? Porque nós sabemos que na educação nós temos muito mais perguntas do que respostas. Então, é um convite que a gente faz para que a gente possa aproveitar, né, esse nosso momento. Nós vamos até às 20 horas e nós pretendemos deixar, assim, os nossos últimos minutos para a gente realmente discutir e conversar um pouquinho sobre a noite, sobre o que nós falamos, sobre o que nós apresentamos, mas, por favor, fiquem à vontade para falar quando vocês quiserem, tá bom? Eu vou colocar a nossa apresentação aqui, para a gente começar. Ok. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós tivemos no nosso último encontro, com a fala da professora Rosângela Gabriel, apresentando um pouco, assim, né, do nosso projeto, de onde ele surgiu, quais são os nossos fundamentos teóricos, também quais são as nossas preocupações, que eu acho que esse é o ponto mais importante, né, enquanto professores, nós temos preocupações que nós carregamos durante uma vida inteira de magistério, e o quanto é importante, assim, né, esse curso de formação para a gente poder unir pessoas, né, unir falas, unir vozes, unir professores de diferentes lugares, de diferentes realidades e pensar um pouquinho assim, tá, mas e essas pesquisas em leitura, né, tudo que está sendo produzido, tudo que já foi produzido, de que forma isso pode ser aproximado das nossas práticas do dia a dia? De que forma essa teoria que a gente vislumbra, assim, né, lá da academia, pode voltar lá para a minha sala de aula, para a minha discussão, para o meu trabalho, para o meu planejamento. Então, a ideia do nosso projeto é esse, assim, é unir essa teoria à prática. Hoje, então, como eu falei para vocês, somos responsáveis, a Karina e eu, nós vamos nos apresentar daqui um pouquinho, porém, nós somos um grupo bem maior, assim, de colegas que pensaram todas as 5 propostas que vocês vão ter, então, à disposição de vocês nos 2 próximos encontros, tá? O de hoje e o do próximo momento que nós estivermos juntos. Ressalto a nossa alegria de estar com vocês hoje, embora virtualmente, né? Mas a gente também já percebeu, assim, o quanto esse virtual também pode aproximar, né, de diferentes maneiras. Então, é a forma como nós também nos encontramos, também estamos juntos, né? A partir da pandemia, isso ficou muito evidente. Então, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom contar com todos vocês. Lembrem que isso aqui é uma conversa, então não é uma palestra, não é um monólogo, é apenas um compartilhar de experiências, um compartilhar de estudos, de pesquisa. Então, vocês fiquem, por favor, muito à vontade, né, para falar, enfim, para participar no momento que vocês quiserem, tá bom? Então, sobre o nosso projeto, a professora Rosângela comentou um pouco do nosso primeiro encontro, né? Ele é uma iniciativa do nosso pós-graduação em letras. É um projeto que foi contemplado pelo edital FAPERGS, né? Então, bastante importante para nós, assim.
Nós envolvemos várias pessoas, vários alunos, vários professores, mestrandos, doutorandos, né, pessoas que estão em formação, pessoas que são professores. Então, é muito bacana quando a gente consegue aproximar essa teoria à prática, né, e por isso a nossa alegria, assim, de poder compartilhar com vocês todo esse processo do nosso trabalho. Eu sou a Águida, então, eu sou no segundo ano de doutorado do Letras. Eu tenho uma pesquisa mais direcionada para a área da literatura, embora eu seja professora de língua portuguesa do ensino fundamental e de redação no ensino médio. Então, obviamente, eu não consigo e eu nem posso me distanciar muito das questões mais teóricas da leitura em relação à linguística, né? Então, nós temos assim uma pesquisa que é a o amor da nossa vida, mas a gente também tem aquele nosso fazer do dia a dia, os nossos alunos que estão nos esperando. Então, sobre mim, eu acho que isso é o mais importante. Sou uma professora de sala de aula de todos os dias, lá da segunda-feira, às 7h30, com 30, 35 adolescentes. Então, a gente sabe muito bem, assim, né, o que é esse espaço da escola. Karina, por favor. Boa noite, todos me ouvem? Sim. Uhum. Boa noite, sejam bem-vindos, então, a esse nosso encontro. Gostaria de ressaltar isso, né? Também com muita alegria que nós estamos aqui hoje para compartilhar nossas ideias, nossas pesquisas, né? Não vou repetir tudo que a Agda já comentou, eu acho que, né, ela contemplou bem nosso propósito de hoje. Eu sou professora também de língua portuguesa, sou professora de escola pública da Rede Municipal de Santa Maria. Também estou no segundo ano do doutorado agora, e a minha linha de pesquisa é sobre a linguística cognitiva. Então, a gente sempre busca, né, na nossa sala de aula, no nosso cotidiano, trabalhar todas as competências de língua portuguesa, né, sempre que possível, né, de acordo com o que vai surgindo no nosso trabalho. E um dos eixos que são, assim, de extrema relevância é a leitura. Então, nesse sentido, as nossas pesquisas em leitura hoje serão apresentadas algumas intenções que, né, a gente colocou nesse trabalho. E assim como a Agda, também sou professora do dia a dia, a gente está, né, no cotidiano, naquele trabalho, naquele fazer, e muitas vezes a gente tem pouco tempo para refletir sobre a nossa prática, então esses momentos são muito especiais, né, porque a gente também compartilha com vocês e a gente gostaria também depois de termos esse diálogo, tá bem? Acho super importante, né, quando nós estamos montando a nossa, né, mas assim, tá, mas de onde a gente começa, né, como que a gente vai receber todas essas pessoas que estão aqui para compartilhar com a gente? Então, a gente achou super bacana essas 3 questões. De onde nós falamos, né, que eu e a Karina acabamos de apresentar. A gente não fala só da universidade, a gente não fala só da escola, então, esse é um ponto bastante relevante. A gente fala de uma universidade que está indo para a escola, de uma teoria que está indo para a prática. Com quem falamos, né? Então, nós temos aqui 2 percepções. Nós estamos falando com colegas, né? Com colegas de informação, com colegas que já são professores de sala de aula. Então, essa troca dentro da educação é fundamental. E nós sabemos, enquanto professores, o quanto esses espaços acabam, assim, no dia a dia se tornando muito pequenos, né? Por causa de tudo isso que nós já falamos, de uma carga horária bastante significativa, todas as demandas que a gente tem de correção, de planejamento e tal. Então, por isso que momentos como o de hoje, como o que a gente já teve, são momentos, assim, realmente importantes para nós. E aqui, mais uma pergunta, né, sobre quem falamos. Então, quando a gente, às vezes, estuda a teoria, a gente
não sei, me parece que a gente idealiza, né? A gente idealiza uma turma, a gente idealiza um 7º ano, um 8º ano, um 9º ano. Então, o que a gente se propôs a fazer é trazer essa teoria para uma prática possível, né? Aquela prática da galera que às 7h30 às vezes não quer nos ouvir, da galera que fica com sono, da galera que questiona, mas por que ler? Né? Por que esta atividade? Por que eu tenho que interpretar? Por que tem leitura? Então, a gente só queria dizer para vocês o quanto nós sabemos dessa realidade e, portanto, o quanto essas questões são importantes, né? De onde nós falamos, com quem nós falamos e sobre quem falamos, né? Essa gurizada que está na nossa sala de aula e que a gente tem que dar conta, né, de muitas questões. Então, a gente começa trazendo para vocês, e aí para o pessoal que foi chegando um pouquinho depois, só para lembrar, nós temos hoje a apresentação de 3 propostas de sala de aula, tá? A nível de 7º a 8º ano, que foram propostas pensadas a partir das teorias sobre leitura, né, que nós estudamos, que nós discutimos. Essas propostas estarão completas a partir da semana que vem no site do nosso projeto. Então, por favor, não se preocupem, né, em anotar e ver aquela questão que eu achei legal e tal. Vai ficar tudo muito disponível para vocês. E a gente foi mesclando, então, a nossa questão teórica, para vocês entenderem de onde nós partimos, para a gente chegar, então, até as nossas propostas, tá? Lembramos ainda, gente, que não é, assim, longe de ser um modelo, longe de ser, se fizer isso vai dar certo. Nós, enquanto professores, sabemos mais do que ninguém que às vezes o que funciona numa turma não funciona na outra, que às vezes a nossa intenção é muito positiva e não dá certo, que às vezes o nosso planejamento, por mais cuidadoso, por mais minucioso, às vezes chega na sala de aula e não acontece nada do que nós planejamos. Então, só para vocês entenderem, tá? Então, as propostas estarão todas lá, todas as referências teóricas que nós utilizarmos durante o nosso encontro de hoje estão no final dos slides, estarão também disponíveis lá no site do nosso projeto. Então, a ideia é que a gente possa realmente aproveitar, curtir esse momento, discutir, e aí depois o material fica disponível para vocês, tá? Uma grande, digamos assim, um grande presente que nós tivemos em algumas disciplinas, então, que nós fizemos com a professora Rosângela, e também com outros professores, foi conhecer uma obra específica da Mary Wolf, tá? A Mary Wolf vai trazer todo um estudo a partir das mídias, né? E ela tem esse texto que vocês vão ter depois a referência, e ela escreve de um jeito extremamente literário. Ela vai escrever todo o texto em forma de cartas, e as cartas são direcionadas aos leitores. Então, ela vai dizer, por exemplo, a grande questão que ela vai trazer na obra é, bom, estamos numa época totalmente tecnológica, as nossas crianças, desde muito cedo, estão frente às telas, diferentes telas, mas estão frente às telas, e a questão que ela vai nos trazer, então, e a leitura? Né? O que nós pensamos enquanto leitura nesse mundo tão tecnológico? Ou seja, a criança que está ali, o adolescente que está ali no celular, no tablet, onde quer que seja que tenha uma tela, ela lê tanto quanto a outra, então são questões assim bastante relevantes e fica a nossa dica. Ela vai dizer o seguinte: o que lemos, como lemos e por que lemos são fatores de mudanças no modo como pensamos. Mudanças essas que prosseguem atualmente num ritmo mais rápido. Não temos novidade aqui, todos nós sabemos, estamos em contato com esses alunos, né? E sabemos dessa realidade na qual eles estão inseridos. A qualidade de nossa leitura não é somente um índice da qualidade de nosso pensamento. É o melhor meio que conhecemos para abrir novos caminhos na evolução cerebral da nossa espécie. Há muito em jogo no desenvolvimento do cérebro leitor e nas rápidas mudanças que caracterizam atualmente suas sucessivas evoluções. Gente, nós não podemos não nos questionar. E a escola? E o professor?
e a sala de aula, e as leituras que nós levamos para a sala de aula, né? Então, se nós temos tudo isso e nós sabemos que a qualidade da nossa leitura é tão importante, enquanto professores, nós precisamos repensar as nossas práticas, né? Ou para confirmá-las, ou para questioná-las. Isso aqui fica bastante importante também. É uma preocupação da Karina e uma preocupação minha, né? Nós não estamos, de maneira alguma, ou criticando, ou dizendo que não é assim. Não, a gente sabe o quanto os professores se dedicam e quantas maravilhas são feitas na escola. A ideia é sempre a gente refletir sobre o que pensamos, né, em relação à leitura, por que levar aquele texto, por que levar aquela interpretação e não outra, e entender essa relação cerebral. E aí ela vai trazer mais uma parte que é fundamental. Felizmente, nascemos com um cérebro que, devido ao seu projeto básico, está bem preparado para aprender uma grande quantidade de coisas não naturais. O mais conhecido princípio desse projeto, a neuroplasticidade, subjaz a praticamente tudo que há de interessante a respeito da leitura. Desde a formação de um novo circuito pela conexão de componentes mais antigos, até a reciclagem dos neurônios existentes e o acréscimo de ramificações novas e elaboradas ao circuito ao longo do tempo. A plasticidade também subjaz ao motivo pelo qual o circuito do cérebro leitor é inerentemente maleável, ou seja, passível de mudar conforme a leitura. Gente, pensem sobre isso. Olha a nossa responsabilidade enquanto professores, né? Esse cérebro que é maleável, esse cérebro que tem uma neuroplasticidade, né? Então, qual é a minha função enquanto leitor, professor, leitor, e esse professor que leva, que oferece, que estimula, né? E é influenciado, então, por alguns fatores ambientais-chave, a saber, aquilo que lê, como ele lê e como é formado. E aqui vale um parênteses, né? Obviamente, nós estamos cientes de todas as dificuldades que a escola enfrenta, que o professor enfrenta, né? Nós falávamos antes do nosso encontro, a Karina e eu, sobre, por exemplo, a dificuldade de ter uma biblioteca à disposição de todas as escolas, né? Então, ok, em outras, a gente tem uma biblioteca totalmente segregada. Esse pode, esse não pode, esse é para o primeiro ano, esse é para o oitavo, esse é para o nono, o sétimo não pode ler. Então, todas essas questões são fundamentais. E aí aqui vale, obviamente, a nossa busca enquanto professor, né? Conhecer, estudar o que é essa neuroplasticidade, o que ela tem a ver com a minha sala de aula e, obviamente, formar alianças dentro da escola, que é fundamental. Né? Nós sabemos o quanto é difícil um único professor montar um projeto, trazer uma ideia, pensar uma biblioteca para a escola, mas a gente sabe também que nessa formação de alianças a gente consegue mais. Então fica a nossa primeira dica. Marianne Wolf é fantástica, vai trazer uma teoria numa linguagem muito simples, muito fácil de compreensão, ao mesmo tempo muito complexa, né? Porque o tema é complexo e exige. E a escola nesse processo? Então, eu sei da neuroplasticidade, eu sei da importância de como se lê, o que se lê, qual é a formação, a gente precisa pensar essa escola. E enquanto a gente fala de escola, a gente está falando daquilo que é essencial. Qualquer escola, a escola lá do interior, a escola pública, a municipal, a estadual, a escola privada, todas elas têm uma importância nesse processo. E por isso essa relevância da teoria que está lá dentro da sala de aula, né? Compreender essa leitura, o que eu penso enquanto professor em relação à leitura. Por favor, só antes da Karina falar, gente, fiquem bem à vontade, tá? Para vocês conversarem, para trocar uma ideia, por favor. Karina, contigo.
Só para complementar, então, a conversa da Águida, muitas vezes também a escola é o único local onde o estudante terá contato com a leitura, né? Então, será o primeiro contato daquele estudante com este mundo, com este universo. Então, a leitura, ela é fundamental, ela é básica, desde os pequenos, desde o primeiro aninho, né, lá do primeiro ano até toda a vida. Então, a escola, nesse sentido, né, temos toda essa teoria, sabemos de toda a importância da leitura. Então, como que a gente pode organizar, como que a gente pode oportunizar esses momentos com esses estudantes, né? A gente sabe das dificuldades, por exemplo, de bibliotecas, mas a gente pensa, então, num trabalho, assim, bem de formiguinha, né? O professor que oferece, o outro professor também pode oferecer na sua disciplina, mesmo que não seja de língua portuguesa, né? Oportunizar essas leituras. Então, sendo que a escola, o meu intuito de dizer é o seguinte, que a escola é muitas vezes o único local em que o estudante tem esse acesso à leitura. Só para complementar, então, a fala da Agatha. Pode continuar, Agatha. Agora é contigo. Ah, está bem, ótimo. Esse slide, então, aqui, né, se refere à pergunta inicial, né, do que é a leitura? Nós não podemos estender muito o nosso campo de estudo, né? Se a gente for perceber, por exemplo, por diferentes autores, alguns dizem a leitura pode ser a leitura de uma tela, a leitura de um filme, mas nós falamos aqui especificamente de leitura de palavras, né? Então, a leitura de palavras, ela implica uma capacidade que foi adquirida pelo ser humano, né, em reconhecer as letras, em dar significados a esses símbolos. Então, a habilidade da leitura, nesse sentido, ela implica o reconhecimento de cada palavra, né, contendo ali uma forma ortográfica, uma significação e uma pronúncia, de acordo, então, com os vários idiomas em que elas existem. E também um conceito importante, quando a gente pensa em leitura, ela perpassa toda essa questão sensorial, do reconhecimento visual da letra, do processamento da informação, mas ela também é uma operação de nível cognitivo. Então, tudo se dá no cognitivo. Eu assimilo todas essas questões, mas eu também vou relacionar toda essa significação dessas palavras com os meus conhecimentos, né? Com o meu conhecimento, a minha experiência prévia. Então, nesse sentido, é que a leitura perpassa a questão sensorial, mas ela é sobretudo cognitiva, porque ela é um processo de relações. Também ela vai atingir o seu objetivo quando, de fato, a gente lê e compreende aquele texto, né? O que leva à compreensão? Então, são várias operações, são vários processos, várias relações que me fazem compreender aquela mensagem. E isso, então, a gente traz a referência de Moraes, tá? Que ele é um autor muito importante, muito relevante nesta área, assim como outros também que falam sobre o aprendizado da leitura, a questão de literacia, enfim. Então, neste outro slide aqui, para voltar um pouquinho nessa questão da apreensão da aprendizagem da leitura, nós, como a Agda comentou, temos uma neuroplasticidade, né? Então, o nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer imagens, e ele vai processar essas imagens reconhecendo os objetos. Eu posso pensar, por exemplo, numa xícara. Ela pode estar de ponta cabeça, para a esquerda, para a direita, eu reconheço essa xícara, eu reconheço esse objeto. Mas, ao se tratar de letra, como que o meu cérebro
teve, então, essa capacidade de reconhecer, por exemplo, um P, de diferenciar um P e um Q, um D de um B. Então, isso foi graças a uma evolução, né, do ser humano, da questão da neuroplasticidade, de saber reconhecer. Então, houve uma reconfiguração de processamentos do cérebro, né, para o reconhecimento visual das letras, e que a partir disso, então, eu consigo diferenciar um P e um Q, um B e um D, porque um está virado para um lado, outra barriguinha está virada para o outro. Então, como que esse processo, né, nos ajudou, então, na leitura? Com toda a questão do alfabeto, com toda a fixação, né, dessas letras e desse aprendizado. Por isso, muitas vezes, a gente recebe um aluno lá no 6º ano ainda que escreve espelhado. Então, é justamente por essa questão da simetria. Ele ainda não fez essa configuração. Então, a leitura, ela perpassa todos esses níveis. Pode passar adiante, por favor, Agatha. Ela perpassa todos esses níveis. Vai desde o ortográfico, fonológico, o morfossintático, semântico, o gramatical. Então, essa evolução, essa preparação do estudante, ela é contínua. E começa, então, pela percepção, pelo reconhecimento visual das letras e vai avançando. Então, toda essa parte mais inicial, decodificação, né? A gente tem até ali 3º ano, 4º ano, alguns lá no 6º ainda, em função da pandemia, né? Que nós recebemos alguns estudantes com problemas de alfabetização, que a gente está, na medida do possível, tentando suprir essas necessidades. Então, esses níveis, eles são fundamentais para a compreensão da leitura, para que o estudante seja, né, um leitor proficiente. E trago aqui, então, a referência de Perfetti, que ele vai falar da hipótese da qualidade lexical. Então, quanto mais eu tiver contato com uma determinada palavra, mais eu vou adequando os seus sentidos, né, as suas acepções nos diferentes contextos em que ela aparece. Então, eu posso, por exemplo, entender uma frase onde esta palavra ela vai ter um tom de ironia, ou ela vai ter um sentido literal. Então, também questões ortográficos, né? Então, diferenciar, por exemplo, uma palavra que é escrita com S e de uma que é escrita com C, o que vai mudar de significado, né? Analisando toda a frase no seu contexto, no seu cotexto também. Então, nesse sentido é que eu falo que a questão da leitura, ela perpassa toda uma questão sensorial, mas ela também vai avançando níveis para que ocorra esse processamento semântico, esse processamento de significado, de entendimento, de compreensão do texto que vai para além, né? Ele ultrapassa, né? Ele está ali na materialidade do texto, mas ele ultrapassa porque eu estou fazendo relações com os meus conhecimentos culturais, com os meus conhecimentos prévios, com as minhas vivências. Então, por isso também a oferta de leituras diferenciadas, de diferentes gêneros textuais, ela é muito importante, porque cada gênero, né, vai comportar tipos de vocábulos diferentes. Então, desde aquele da vida pública, por exemplo, o campo da vida pública, da leitura de uma ata, né, de um estatuto da escola, por exemplo, vão aparecer palavras ali que talvez não apareçam num texto literário. Então, essa oferta, essa possibilidade, né, de conhecimento, ela é fundamental para que o estudante amplie o seu repertório de vocabulário, o seu contato com as palavras e se torne, né, um leitor proficiente. Pode passar. Karina, e uma coisa bastante importante, né, gente, que embora nós estejamos num grupo de trabalho direcionado para as séries finais do ensino fundamental, né, 7º, 8º e 9º, conhecer todos esses processos pelos quais eles já passaram ou
passaram com dificuldade, vai fazer também a gente repensar o nosso trabalho. Então, por exemplo, se lá no 7º ano a gente gostaria que o aluno conseguisse encontrar uma inferência dentro do texto, uma ironia, como a Karina falou, dentro do texto, e ele ainda não é capaz, eu preciso conhecer esse processo todo. Eu preciso lembrar que foram 2 anos de pandemia, eu preciso lembrar que, dependendo da escola, esse processo foi mais ou menos complicado e que algumas coisas, então, são também do nosso papel revisar, retomar, né? Então, é importante a gente pensar em todo esse caminho, esse percurso do aluno na escola até chegar às séries sobre as quais nós vamos falar, né? Mais direcionadamente, né? Bom, então, como a Agda comentava antes, né, a gente tendo conhecimento, se aprofundando dessa teoria, nós temos de fazer o nosso vínculo com a nossa prática na sala de aula. E também, como a Agda já comentou, é importante essa avaliação do processo, ver, por exemplo, esse texto, ele está adequado a esta turma, a esse nível, e fazer a avaliação. Olha só, com o 6º ano A, por exemplo, funcionou perfeitamente bem, todos compreenderam, todos realizaram a atividade, mas no 6º ano B, por exemplo, já não deu certo, porque alguns estudantes, por exemplo, não têm um conhecimento, um repertório cultural sobre aquele assunto. Então, eu tenho que proporcionar, antes de adentrar naquele texto, uma retomada para que essa compreensão ela seja alcançada por todos. E essa avaliação, ela é contínua. A gente está sempre pensando e repensando as nossas práticas, né? Só para complementar o que a Agda já comentou sobre essa sequência de passos. Então, também, o propósito da leitura, ele deve ficar muito claro, né? Nós estamos lendo este texto para aprender exatamente o quê? Para obtermos que tipo de informação? Por que esse texto é interessante para esta turma, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num perfil da turma, pensando na realidade da minha escola, né? Esse texto vai fazer sentido para eles? Então, sempre ter em mente o objetivo desta leitura. É porque este autor é importante, né? Fazer essa curadoria. Por que esse texto é relevante? Será que é porque só porque ele é bonito, porque ele tem uma bela mensagem? Né? Mas o que está por trás efetivamente? Né? Qual é o meu propósito maior com essa proposta de leitura? Né? Então, retomando um pouquinho, aqui está uma síntese, né, do que a gente já comentou nesses 3 primeiros ícones aqui, mas pensando então nesses outros aqui. O conhecimento prévio do estudante, ele é fundamental. É por isso que a gente sempre pensa em 3 momentos quando dá oferta de leitura. Um momento antes, inicial, de pré-leitura, que a gente vai levantando tudo que os alunos já conhecem sobre aquele assunto, sobre aquele autor. Depois a gente vai propriamente para a leitura. Eu vou dizer como é que eu faço na minha sala de aula. Vocês, né, têm os seus métodos também. Eu faço toda essa conversa com eles, depois eu faço uma leitura silenciosa. Quando todos acabam, eu faço uma leitura oral, cada um lê um pedacinho, como eu digo, né, ou um parágrafo. Aí a gente faz uma leitura comentada no final, o que chamou a atenção. Muitas vezes tem algumas palavras que eles não conhecem, então eu ajudo na pronúncia. Isso durante a leitura, a gente comenta as palavras que foram diferentes, que eles não conhecem, e depois um momento de pós-leitura, então, que a gente faz questões de interpretação, questões de compreensão,
questões também referente aos objetos do conhecimento da língua portuguesa, no que se refere às questões léxico-gramaticais, né, que também são importantes, né, trazendo questões de conjunções, pronomes, essa parte de substituição, de reiteração dos elementos do texto, de retomada, de progressão temática, né? Então, todas essas questões que vão ajudar o aluno a perceber como aquele texto foi construído, né? Desde o seu início, com uma introdução, com um desenvolvimento, uma conclusão, aqueles operadores argumentativos, aqueles elementos que estão ali naquele texto. Então, seria mais ou menos isso que a gente colocou nós colocamos nas nossas propostas, né? Sempre respeitando esses momentos. E para cada um desses momentos, a gente traz também outros elementos que podem fazer a interface, né? Fazer relações com o que eles já conhecem e com o que a gente está propondo. Ô, Karina, e acho super importante a gente lembrar, né? Nós iniciamos a noite, nosso encontro, dizendo, nós sabemos de onde nós estamos falando, né? E a gente pode começar a pensar nesse momento o seguinte, poxa, mas eu tenho 40 horas, né? Eu tenho 60 horas, eu tenho 40 horas e ainda estou estudando, né? Como é que eu faço tudo isso? Olha só, em nenhum momento nós estamos fugindo dessa realidade e dizendo, se fizer isso daqui, tudo vai ser resolvido. Mas a gente está pensando que se a gente levar em consideração esse processo do antes, o durante e o depois, gente, nós vamos usar o mesmo tempo por várias aulas. Então, essa questão da novidade, isso tem que ficar muito claro. Não quer dizer que cada texto que eu for levar para a sala, toda semana eu preciso organizar, cada aula eu tenho que ter isso, 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 isso. Águida, de onde eu vou tirar, né, tempo? Karina, como é que eu vou dar conta? 40 horas, 60 horas. Mas olha só, às vezes esse diminuir o ritmo, diminuir o número de atividades, também vai levar ao aprofundamento. Então, ao mesmo tempo, pensando em todo esse processo que a Karina nos falou, quantas aulas eu preciso para realmente olhar para um texto com os meus alunos e pensar, ok, nós exploramos o que era possível, tudo que tinha, ou grande parte daquilo que era importante, nós conseguimos dar conta. Então, às vezes, são assim, adaptações pequenas, e a gente repensar um pouquinho a nossa prática, não a quantidade, todo dia novidade, toda aula um novo texto, toda aula um novo gênero. Às vezes não. Às vezes a gente modifica, né, diminui e aí consegue fazer um trabalho um pouquinho mais aprofundado, né, pensando nessa parte toda, né, que a Karina nos falou. Então, olha só, ter objetivos, gente, eu acho que assim, é o grande ponto assim, do nosso encontro de hoje. Ter objetivo vai nos ajudar a pensar esses caminhos. Só que nós sabemos que há vários obstáculos que a gente já falou desde as 6h10. A biblioteca que não tem, a minha carga horária, a substituição na escola, a falta dos alunos, onde a minha escola está inserida e qual é essa realidade, né? A falta, de repente, de um livro didático mais potente, o que eu preciso organizar mais, o meu tempo, enfim, nós sabemos. Só que esses obstáculos, eles poderiam gerar uma reflexão. E não só o descontentamento, não só, então eu não consigo fazer, então aqui nessa realidade não dá. Não, com essa turma aqui, esquece, não vai funcionar. Então, sempre pensar que há um caminho, que há obstáculos, toda a escola. A gente vai encontrar obstáculo, mas que de repente esse obstáculo sirva para a gente parar um pouquinho, para a gente pensar e para a gente reorganizar o nosso material, né? Será que toda essa demanda é necessária? Será que eu não posso diminuir o número e de repente ampliar esse tempo em contato com o mesmo texto? Então, isso a gente poderia pensar, né, a partir de agora. A Karina vem falando o tempo todo sobre gêneros textuais, né? Então, ela vai contar para nós um pouquinho desse fio condutor dos gêneros textuais, para que vocês compreendam daqui um pouquinho quais eram as nossas propostas,
quais gêneros textuais nós vamos apresentar para vocês hoje, como uma proposta para a sala de aula, mas assim, o importante, né, de onde veio, né, de onde a gente está caminhando, assim, a gente começa esse caminho em que ponto, na verdade, tá? A Karina vai nos passar agora. Então, toda leitura, né, ela se instancia em um gênero textual. Na verdade, depois a gente vai perceber que quem diz isso é Bakhtin, né, que toda manifestação humana, ela se estrutura, se organiza pela linguagem. E essa linguagem, ela está inserida em determinados gêneros, né? Pelos quais a gente tem, então, as nossas atividades. Seriam sistemas de atividades sociais. E onde eles surgiram, então? Não é de hoje, né? Há muito tempo, desde Aristóteles, desde Platão, a gente tem a presença dos gêneros textuais. Com Aristóteles, a gente vai ter aqueles mais propriamente referentes a questões de cunho social, né? Os deliberativos ou político que visam aconselhar ou desaconselhar, algo referente ao futuro. O forense ou judicial que vão, então, acusar ou defender, remetendo-se a algo do passado, e o demonstrativo ou epidídico, que se refere à censura ou ao elogio de determinada atitude, ação. Então, esses seriam lá, desde os tempos de Aristóteles, os gêneros, assim, mais comuns. E essa divisão entre esses gêneros que organizam o sistema social, né, estariam presentes nesse autor, e Platão nos traz também a visão dos gêneros literários. Então, naquele tempo havia uma separação, assim, né, pautada entre esses gêneros, e depois a gente vai ter uma reflexão do Mikhail Bakhtin sobre esses gêneros todos, sendo então o primeiro autor a pensar sobre eles, tanto na vida cotidiana quanto na arte. Por isso que ele é um autor assim básico, de referência básica, quando nós pensamos em gêneros textuais, porque ele aborda todos, né? E ele vai dizer, então, pode passar, por favor, Agda, que eles estão conduzindo, né, todas essas questões sociais. Eles são tipos relativamente estáveis de enunciados, que também podem ser chamados de gêneros do discurso. Né? Tem uma pequena diferença ali entre essas duas conotações, né, textuais e do discurso, mas de uma maneira mais simplificada para a gente compreender, são todos aqueles que têm assim, um tema, uma estrutura, né? Um contexto de produção, um local de circulação, pode passar, que nós vamos ter, então, por exemplo, desde uma receita culinária, né? Como que a receita se organiza, uma notícia de jornal, então, um diploma, por exemplo, todos esses gêneros textuais, como que eles são elaborados e qual é a intenção discursiva, qual é a sua proposição na sociedade. Então, nós temos também muitos deles híbridos, especialmente com o advento da internet, né? Então, eles vão ser multimodais, multissemióticos, abordando também a palavra, a imagem, um som, uma fotografia, né? Então, eles vão misturar essas sonoplastias, tá? E ali a gente colocou alguns exemplos desses gêneros textuais ali no slide, mas para dizer assim, que esses gêneros, eles organizam, né, as atividades da sociedade. Então, quando eu vou ofertar uma leitura,
eu preciso ter em mente qual é o gênero textual em que ela está instanciada, qual é o meu objetivo a partir desse gênero textual, o que eu gostaria que os meus estudantes aprendessem com a linguagem que está ali referida, né? Por que eu posso usar determinadas palavras em um gênero, mas no outro não? O que isso vai implicar? Qual a diferença, né? Então, por exemplo, se formos pensar num bilhete, num simples bilhete, né? Ali no bilhete nós temos palavras mais simples, que o pai do aluno vai entender quando, por exemplo, tem o passeio, né? O que o menino, a criança pode levar. São linguagens diferentes utilizadas de acordo com esses gêneros. Agora, se eu pegar uma notícia de jornal, eu vou ter que identificar ali os principais elementos que estão compondo este gênero. O que, quando, onde, como que aconteceu. Então, são informações importantes que devem estar presentes naquela notícia e para que o aluno compreenda o que foi que aconteceu, onde aconteceu, né? O que levou a essa questão e por que esse fato virou notícia. O que tem de tão importante nesse fato que virou uma notícia? Então, esses gêneros textuais, eles estão presentes na nossa vida em todos os momentos, né? Então, a gente citou ali, por exemplo, as notícias. Hoje, nós temos as de jornal impresso, as do jornal online, as televisivas e as radiofônicas. Então, todas elas têm a mesma linguagem. O que numa de jornal, por exemplo, da TV, tem de palavras que é diferente da impressa, porque a impressa, né, é um texto maior, e da TV, muitas vezes o tempo é curto, então há uma supressão de várias palavras ali para dar conta daquela notícia. Temos também outros gêneros de outras mídias, como vídeos do YouTube, as palestras, agora muito em alta, né, as questões de atividades online, aulas online. Também nós temos as mensagens instantâneas. Por que ali na mensagem instantânea eu posso abreviar uma palavra, né? Porque, como o próprio o nome diz, é instantânea, né? É rápida. Então, às vezes a pessoa vai digitar, né? E acaba abreviando a palavrinha. Então, o que é essa palavra abreviada me diz? E por que aqui eu posso usar e por que numa redação, por exemplo, eu não posso usar? Então, todas essas questões da construção do texto, da leitura, da visualização, da organização desses textos, tudo isso é importante para que o meu aluno perceba como que é a estrutura daquele gênero textual e qual é a finalidade daquele gênero textual, tá? Ah, está. E também os gêneros textuais, eles estão todos pautados lá na BNCC. Nós temos um grande rol, assim, de gêneros ali e suas divisões conforme os campos de atividade, tá? E o nosso foco aqui, no caso, é a leitura. Então, a gente trouxe o eixo da leitura que está contemplado lá na BNCC. Nós não colocamos aqui tudo, porque a BNCC está disponível lá no site do Ministério da Educação, né? Quem tiver interesse depois pode ir lá e buscar o texto, se aprofundar, fazer uma leitura mais detalhada. Mas aqui a gente trouxe, então, o foco do eixo da leitura, tá? Nas práticas, esse eixo, então, ele vai compreender as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa. Então, vejam, é uma interação ativa do leitor, do ouvinte, do espectador, com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação,
Aí temos aqui alguns exemplos. Então, a leitura, ela jamais é passiva. A leitura é um processo ativo, que o aluno vai construindo o significado do texto à medida que vai lendo, fazendo as relações, né, com a sua vivência, com a sua experiência, fazendo a sua interpretação, fazendo as suas inferências, tá? Então, trazemos ali também a questão dos exemplos, né? Por exemplo, a fruição estética de textos e obras literárias. Essa leitura de fruição, a gente pode pensar na nossa sala de aula. Em que momentos ela é oportunizada? Como que a gente traz? Quais autores que a gente traz? Então, a gente pode pensar bem na nossa aula. Como que eu vou oportunizar esses momentos? E também sobre o que a Agda comentava da existência ou não existência de bibliotecas nas escolas. Eu acho que tudo depende da nossa atitude também, né? Do nosso interesse, da nossa percepção. Por exemplo, lá na minha escola, numa das minhas escolas, quem oferta a leitura para os estudantes sou eu. Eu faço uma seleção de livros, coloco na caixinha, tem um dia da semana que eu levo a caixa para a sala de aula, eles fazem a retirada do livro, eles podem também, naquele dia, fazer uma leitura, né? Então, esses momentos, eles são fundamentais para que o aluno conheça também esse repertório de autores que existem, de obras literárias que são dos clássicos, que são muito importantes, né? Também para a construção de suas inferências em textos posteriores, né? O que mais que a gente trouxe aqui também? A pesquisa e o embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos. Todos esses aqui estão contemplados nas nossas propostas aqui, ó, fruição estética, depois o trabalho escolar e acadêmico, temos uma proposta também com isso. Depois ali, realização de procedimentos, conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes. A gente pode trazer, né, nas nossas aulas, uma notícia de jornal que seja relevante, um tema que gerou discussão na nossa cidade, por exemplo, né? Então, várias temáticas que são importantes, né? A gente teve, por exemplo, este ano o aumento dos casos de dengue. Posso trazer uma reportagem sobre isso, que é um tema de relevância social também, que interfere na vida das pessoas, né? O que causa essa doença. A gente também fez um trabalho na escola sobre isso. Então, Karina, eu acho, só fazendo um parênteses, eu acho que a gente precisa lembrar que como é o final do ensino fundamental, tudo que a Karina está trazendo e que é contemplado na BNCC e que está contemplado também em nossas propostas, chama-se repertório. E aí, como a gente lembra que esses alunos vão terminar o ensino fundamental e vão encarar o ensino médio, gente, é o repertório. A BNCC fala desse repertório, dessa riqueza, né? Então, quando a Karina fala da leitura do jornal, da leitura de como escrever uma mensagem instantânea, como escreve um e-mail, quer dizer, essa questão da fruição literária, isso tudo vai agregando ao repertório. Então, quando a gente diz, por exemplo, né? O aluno não tem conhecimento de mundo. O aluno não consegue ler a sua realidade. Eu acho que vale essa questão ao professor. Sim, mas quantas vezes eu também ofereci? Né? E o que a Karina disse, não é o professor de língua portuguesa, de literatura, de redação, mas a escola como um todo, né? Os professores como um grupo que tem os mesmos objetivos. Um aluno que tenha repertório, um aluno que consiga ser estimulado, um aluno que consiga fazer inferência, que consiga dar conta daquele vocabulário, que compreenda aqueles enunciados, ou seja, esse repertório, tudo que a gente oferece para o nosso aluno do final do ensino fundamental, com certeza é um repertório essencial, tanto para o nível em que ele está, que é o fundamental nos anos finais, quanto depois
para o ensino médio e para toda a caminhada que vai ter, né, nesse ensino médio. Obrigada, Karine. Isso. Está. Agora passamos então para conversar um pouquinho sobre as nossas propostas, né, Agda? Então, a gente escolheu como uma primeira proposta um texto de divulgação científica, a segunda, então, uma leitura literária, e a terceira, então, uma crônica. Nós seguimos aqueles passos, então, de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Então, um texto que saiu na revista Galileu, em 2021, sobre um tema bem importante que está em voga hoje, que é a questão dos microplásticos, né? Que está presente nos oceanos. E também nós, não só nos oceanos, mas muitas vezes eles também estão presentes em outras águas, né? Não só dos oceanos, e que a gente acaba consumindo, ingerindo, e isso, obviamente, não é saudável para a nossa saúde, nem para nós, nem para os bichinhos. Então, nós temos como título ali: microplásticos podem ser cavalo de Troia para o transporte de metais. Então, só nesse título a gente pode explorar uma série de questões, né? O que são microplásticos, né? Fazer esse levantamento com o estudante. Você já ouviu falar sobre isso? O que isso te remete? E cavalo de Troia? Você já ouviu falar? Né? Muitos podem dizer assim: eu conheço, é o vírus que dá no computador, né? Não faz aquela relação, não tem aquela leitura inicial lá propriamente de onde surgiu esse termo. Então, a partir desse título, a gente já pode explorar várias questões. E como ele é um texto de divulgação científica, né, vão aparecer ali também várias palavras que se remetem a esse campo. Palavras que se remetem a questões de metais, de física, de química. Então, eu posso explorar essas palavras também, fazendo depois uma pesquisa sobre o que significa cada uma delas, qual o sentido delas dentro deste texto, enfim. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais. A segunda proposta, então, a gente vai dar conta de uma leitura literária. Nós escolhemos o Homem que Sabia Javanês, né, para a gente fazer bem essa ligação, assim, da literatura com esse conhecimento de mundo, com a nossa realidade, com a atualidade. Então, pensando que já são alunos maiores, né, ensino fundamental, séries finais, a gente acha super importante essa questão, assim, de ampliação de leitura, né? Então, a literatura, de que maneira eu enxergo essa minha atualidade, esse meu país, essa situação, a partir daquilo que a literatura nos traz, tá? Então, é um texto super fácil também de acessar e já está no domínio público. Então, é um texto que, mas lá na minha escola, né, é difícil, o xerox é complicado, o livro é difícil o acesso, não tem biblioteca e tal. Então, nesse ponto, assim, vem o que a Karina nos disse, né? A internet está aí e ela pode nos auxiliar. Então, esse é o nosso segundo gênero textual, tá? E o terceiro, a gente vai trabalhar, então, com uma crônica, que foi escolhida deste livro, do Cleidir Ramil, que se chama, é uma coleção, né, crônicas para se ler na escola, que se chama Menos Laranjas, justamente para falar sobre essas questões linguísticas, a questão da língua coloquial e da língua formal, que a gente discute tanto com os nossos adolescentes, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente escreve, como eu preciso adaptar esse meu texto, se eu vou, de repente, fazer uma solicitação para a direção, né? Para o diretor da minha escola. E se eu for escrever lá um e-mail para a professora, mas e se eu for conversar com o meu colega? Então,
Fica a dica dessa obra, assim, ela é super bacana, ela é super adolescente, então vai contar muitas histórias, assim, bem cotidianas, vai trazer uma outra estrutura, né? Então pensa, a divulgação científica, o conto literário e uma crônica. Então são três abordagens, são três manifestações escritas, né, diferentes. Então são os nossos três gêneros da noite de hoje, tá? Como a Karina falou, todo o nosso material pedagógico, então todas as nossas três propostas, que vão ser brevemente, né, divididas com vocês hoje, elas vão ter sempre essa ideia de processo, tá? Então, a gente buscou a questão teórica sobre leitura, a gente chegou aos objetivos da BNCC, que é o documento, né, que vai ser o nosso fio condutor na escola, e aí a partir dessa teoria, tanto da leitura quanto da BNCC, a gente vai então para a prática, né? O que é possível? Quais são as ideias que a gente vai trazer para esse antes, né? Ou essa pré-leitura? O que a gente pode desenvolver durante e o que a gente pode fazer depois? Sempre lembrando, gente, não é um modelo, não é a forma certa de se fazer, talvez a gente vá aplicar numa turma dê muito certo, na outra turma seja, né, bem problemático. Então, são só trocas, né? Possibilidades. A gente está trazendo para vocês o que a gente pensou que poderia ser proveitoso dentro da sala de aula. Então, isso que a Karina traz, assim, né, esse antes da leitura, ele é fundamental, né? Só que cada professor tem a sua forma de trazer uma leitura para dentro da sala de aula. Algumas possibilidades. Então, a gente pode fazer uma relação com a mídia antes dessa leitura. O que tem? Qual é o vídeo? Qual é a música? O que eu posso trazer para os meus alunos nessa linguagem mediática que tem a ver, por exemplo, com a temática lá do meu texto que eu escolhi? Quais são as sugestões? O que eu posso trazer sem problema com o horário? Não te preocupa, tá? Até porque a gente está fazendo gravação, então dá para retomar tranquilamente. Que bom que tu fez. A gente pode, então, já pensar em trabalhos interdisciplinares, e aí eu tenho certeza que vocês já vão pensar, mas, Águida, interdisciplinar na escola? A gente fala tanto de interdisciplinaridade, isso não acontece na escola, ou é difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil, mas aí também vem essa fala da Karina, do trabalho da formiguinha, da iniciativa. Talvez num primeiro momento eu não consiga fazer um trabalho com matemática, geografia, história, ciências, né? Mas num primeiro momento a prof de artes pode me auxiliar. Depois, no segundo, esse tema aqui é bem da geografia. Então, essas alianças que a gente vem construindo na escola e que a gente acha super significativa. Essa ideia de terreno fértil, né? Então, olha só, não é pegar o texto, xerocar-se, olha aqui, nós vamos ver esse texto hoje, ok, mas preparar esse terreno, pense na planta, pense naquela florzinha que a gente vai plantar. A gente cuida daquela terra, a gente mexe, a gente vai afofar aquela terra, a gente vai cuidar, e aí sim vem a planta que a gente quer colocar ali. Por que na sala de aula a gente não pode pensar nessa metáfora também, né? De que maneira esse texto chega até o meu aluno? O que eu posso preparar nesse terreno para que esse texto ele não venha assim cru, que ele chegue às mãos dos alunos, vamos ler e fazer a interpretação, né? Às vezes os alunos sabem, inclusive, que são 10 questões e que as primeiras 3 vão estar no primeiro parágrafo e as próximas 3 vão estar no segundo, né? Então, esse dia a dia, modificar um pouquinho esse pré-leitura, né? Preparar esse terreno. Propor a observação das imagens. Gente, essa educação do olhar. Pensem em nós, adultos professores. Quantas vezes nós paramos o nosso olhar, nós debruçamos o nosso olhar para observar? Quantas vezes a gente vai pegar o livro didático ali 7h15, 7h20 da manhã e a gente vai folhear e encontrar um texto que a gente já conhece e a gente vai para a sala de aula com aquele texto?
A gente faz porque a gente é humano, a gente faz porque a gente está cansado, a gente faz porque a nossa carga horária é imensa, porque eu preciso dar conta de 1000 coisas. Tá tudo bem. A gente não está aqui para culpar, né? Mas a gente está aqui para pensar, ok, mas e se eu puder? Será que o meu aluno, adolescente, pré-adolescente, ele para o olhar? Só que eles são de uma outra fase, eles estão em uma outra fase. Então, será que não seria o nosso papel observar junto com eles, né? Não é dizer o que fazer, mas estar junto, esse encontro, essa experiência da observação. Então, quando a Karina, por exemplo, fala sobre o título de um texto de divulgação científica, e esse título está conectado a imagens, ok, nós olhamos essas imagens junto com os alunos, essa leitura, esse olhar, essa educação do olhar, isso acontece na sala de aula? Então, são questões antes da leitura que a gente poderia também, né, trazer. Essa questão da linguagem verbal e visual, que eu acabei de dizer. No caso do texto literário, vamos contextualizar, gente, o que os nossos alunos dizem? Coisa chata. Que texto chato. Que vocabulário chato. Eu não entendo isso daqui, que coisa. Mas o que que é isso? Por quê? Porque às vezes a gente não diz, por exemplo, que o Machado de Assis é de um outro Brasil. Ele narra um outro Brasil, ele narra uma outra sociedade, ele narra, talvez, um outro homem e uma outra mulher. Então, se eu não trago esse embasamento para o meu aluno, numa conversa, num vídeo, numa música, num bate-papo informal antes da leitura, o texto vai ser sempre chato. E nós não estamos dizendo aqui que fazendo esse antes da leitura, todo mundo vai amar o texto. Gente, isso é um sonho da educação. Não, eles não vão amar, mas talvez os meus 30 alunos, 10 comecem a se envolver com esse texto. E aí a gente já sai ganhando. Essa é a nossa ideia, né? Então, olhar para esse autor, pensar esse autor, em que época ele escreveu, isso aproxima esse comparativo, né? No caso da literatura, tá, mas e esse Brasil é o Brasil de agora? Essa mulher de que fala Machado de Assis não é mais a mulher de 2022? Então, trazer esse comparativo, educar o olhar, isso a gente acha bastante importante, tá? Karina, por favor. Só para complementar o que você comenta na questão da interdisciplinaridade, isso é importante também para que o aluno perceba que o conhecimento ele não se dá em caixinhas, né? O conhecimento ele é uma relação. Então, a gente sempre pode fazer relações com entre os conhecimentos que nós temos das diferentes disciplinas, né? Certa vez eu explicava sobre uma interpretação de um texto que falava sobre a estrutura da língua portuguesa, enfim, e ali tinham questões históricas. E o aluno me questionou, mas professor, é aula de português ou é aula de história? Então, assim, tudo está muito entrelaçado. Então, o aluno tem que perceber essas questões, né? E isso é importante, trazer essa interdisciplinaridade para que o aluno perceba, então, essas relações entre o conhecimento. Então, aqui nesta leitura do gênero de divulgação científica, a gente traz duas imagens aqui, né? Uma, então, do cavalo de Troia ali, e também a questão da tartaruguinha ali, referente aos microplásticos, tá? Que os microplásticos, eles causam muitos malefícios, né? Porque eles transportam consigo vários metais pesados, né? Que são prejudiciais à nossa saúde. Então, a gente vai fazer, inicialmente, propõe ali, né? Na nossa atividade, essa primeira interação, essa primeira percepção, né? O que as imagens suscitam, o que elas despertam na gente para
fazer uma conversa inicial com os estudantes. Eles podem dizer que é bonito, que é feio, enfim, né? Fazer algumas percepções assim relativas a essa imagem. Mas aí a gente vai aprofundando, vai perguntando mais. Mas o que seria então esse cavalo de Troia? Onde ele surgiu? Né? Quem é que conhece essa história? Então, são formas, né, que a gente vai organizando para iniciar a leitura do texto. Então, como a Agda comentava, né, a linguagem verbal e não verbal, elas são muito importantes quando nós trazemos imagens para os nossos textos, com as quais ele fará uma relação. Então, essa imagem evoca algumas lembranças, alguns pensamentos que vão, então, depois, que vão se confirmar ou não com a leitura propriamente do texto. Pode falar? Uhum. Gente, na nossa segunda proposta, então, a gente vai falar do texto, né? O Homem que Sabia Javanês. E aí a gente pensou, ele foi retirado dessa obra, tá? Que foi organizada pelo Moacir Scliar, mas a gente já falou, né? Que são textos que já estão no domínio público, então é de fácil acesso. A gente já pensou assim, tá? E a personagem Zé Carioca, né? O que tem a ver? O que a gente poderia linkar com o texto que a gente vai abordar e a gente vai apresentar ao aluno? Quem é essa personagem? Então a gente tem que levar em consideração que, embora o Zé Carioca seja super conhecido, ele é lá de 1940. Então conhecer essa personagem, saber, mas só um pouquinho, Zé Carioca, né? Numa aula de português, como assim? Então, quais são as características dessa personagem? Ela é uma personagem que vai direcionar para aquilo que a gente conhece de jeitinho brasileiro, da malandragem carioca. E aí, a partir da personagem, nós podemos ampliar muito as questões até chegar ao Homem que Sabia Javanês. Tá, mas de que maneira a gente vai linkar tudo isso? A educação do nosso olhar. Quem é essa personagem, onde ela está inserida, as histórias em quadrinhos, de onde ela surgiu, como foi a ideia, ela foi inspirada, né, em quê? Em que tipo de pessoa? Em que lugar isso aconteceu? Então, né, chegar ao texto do Homem que Sabia Javanês, o Lima Barreto, já com esse terreno fértil. Quando o aluno for ler, quando a gente for discutir o texto, o aluno, então é por isso, Zé Carioca. Entendi. É uma malandragem, é o jeitinho brasileiro. Então são aquilo que a Karina falou, assim, ó, o texto verbal, o não verbal, essa multissemiose, né? Esses tipos todos que estão aqui na nossa frente e que a gente deveria ou poderia, né, levar para a sala de aula. Na crônica, o que a gente pensou? Tem um texto do Patativa do Assaré, que é belíssimo, que se chama Espinho e Fulô. E quando a gente consegue dar esse sotaque, quando a gente consegue ler, ou quando a gente encara, por exemplo, consegue acessar a um vídeo com a vocalização desse texto, a gente percebe que há um som nessa língua portuguesa, mas é uma língua portuguesa falada. Ela não está cheia de roupagem, ela não é formal. E aí é super importante a gente pensar, ok, ela não é formal, mas ela não é bonita, ela não tem um som diferente, e o som do gaúcho, e o som do Nordeste, e o som carioca, quer dizer, toda essa variação linguística que a gente tem. Por quê? Como é que a gente aprende? Como é que a gente respeita? Aí a gente já pode entrar lá na questão do preconceito linguístico, né? Imaginem no nono ano lendo um texto desse, do Espinho da Fulô, que vai falar, na verdade, dessa questão da brevidade da vida. É nascer, viver e morrer. Só que esses verbos não têm o R no final. E olha só que bacana. E quando nós falamos com todos os R's finais, eles aparecem na nossa fala. Por que não aparecem? E por que está lá dentro do texto?
Então, de novo, esse preparar o terreno. Quando a gente pega as duas obras, né? Observe, há uma cor nesse texto onde está a crônica, há cores, há um chamativo. Por que que no espinho e na flor essas cores diminuem? O que que tem nessa capa desse livro? O que que tem na outra? Que sorriso é esse? Por que crônicas para ler na escola? E por que que o texto do espinho e da flor tá com uma flor colorida e todo o resto preto e branco? Lembra do que a gente acabou de comentar? A educação do olhar. Para na capa do livro, para nessa cor. Águida, mas não dá tempo na escola. A gente tem que dar conta do conteúdo, a gente tem prova parcial, prova trimestral, correção. Ok, a gente não precisa fazer toda semana. Mas quando a gente se propuser a fazer, vamos educar esse olhar. Será que o aluno percebe que nessa capa do espinho e da flor não tem tanta cor? Por que que não tem tanta cor? O que que tem a ver esse texto que fala da brevidade da vida com essa capa? O que que tem a ver um texto que vai falar menas laranjas, que vai falar sobre a nossa língua portuguesa, sobre esses obstáculos da língua portuguesa, que para uns é belíssimo e para outros é um problema. Tá, e o que que isso tem a ver? Por que que tem uma cor? Então, essa educação do olhar, antes mesmo de chegar às questões. Então, tudo isso a gente tem lá e vai ficar disponível para vocês completinho, tá? A Karina comentou antes, né? Ah, eu vou dar um exemplo de como eu faço na minha sala. Então, esse compartilhar, eu acho que o nosso projeto, ele tem esse ganho, assim, é a cereja do bolo. A gente está aqui para compartilhar, não para dar um modelo, não para dizer que é o certo ou o errado, compartilhar. Então, fizemos todo o pré-leitura, né? A gente trouxe personagem, texto não verbal, a gente trouxe o poema, a gente trouxe capa de livro, a gente observou, educou esse olhar. Durante a leitura, então, cheguei ao texto crônica, ao texto literário, que é um conto, chegamos à divulgação científica. O que que a gente faz? Bom, vamos pensar naquele beabá da escola, um feijão com arroz bem feitinho. Então, a gente pode pensar numa leitura individual e silenciosa. Por quê? Ai, mas isso não é ultrapassado? Não, existe uma voz dentro desse texto, existem percepções linguísticas dentro desse texto. Eu leio de um jeito, a Karina lê de outro, o meu repertório é um, a Karina é outro. E os nossos 30 adolescentes na sala de aula, como eles vão ter essa primeira percepção se tudo for compartilhado? Se tudo for do professor, o professor que lê, o professor que diz o tom, o professor que tem a voz. Então a gente faz esse momento mais intimista. Depois a gente compartilha. Como vamos ler? Vamos decidir juntos. A professora lê, vamos assistir a um vídeo, uma vocalização desse texto. A gente vai ler cada um pedacinho, como diz a Karina. Como é que a gente vai fazer? Se é uma imagem, como é que a gente observa? Que detalhes tem? Então, o fio condutor é atividade nossa, é processo nosso. Nós, enquanto professores, enquanto adultos, enquanto leitores, enquanto estudantes, nós precisamos saber o que é importante, o que é relevante numa turma de sétimo, o que é relevante numa turma de oitavo, por que que o meu nono ano, às 7h30, não vai querer fazer isso daqui. Tá? Então, durante a leitura, vejam, não tem novidade, mas a gente também pensa que quando a gente fala de leitura, o óbvio, às vezes, precisa ser lembrado, precisa ser dito, né? Então, não é uma grande novidade, mas a gente precisa olhar para esse processo de novo. Ok, fizemos durante a leitura. O que que a gente faz depois? Bom, chegamos às questões. O que que a gente faz na escola? Texto, pergunta, texto, pergunta, texto, pergunta. Então, a gente para um pouquinho. A gente vai chegar às questões somente agora. Tá, que questões? Ora, questões do texto que a gente sempre faz. Vamos pensar um pouquinho sobre essas questões? Vamos pensar no nível de complexidade dessas questões?
O que eu quero? Nós começamos a nossa noite pensando qual o texto, por que esse texto e quais são os meus objetivos. Agora eu chego às questões. Que questões? Questões exploratórias. Vamos conhecer esse texto. Questões de compreensão. Vamos entrar nesse texto. Questões de pesquisa. Vamos aprofundar nesse texto. Questões léxico-gramaticais. Aí a gente casa gramática e texto, gramática e texto. Ou seja, por que sempre o mesmo tipo de questão, né? Será que eu consigo, naquele planejamento rápido do dia a dia, da semana cheia de horas, para dar conta de reuniões, disso, daquilo, será que eu consigo pensar em 3 questões de cada nível? Será que eu consigo ir da mais simples à mais complexa? Então é isso que a gente está pensando, juntos, né? Não regra, estamos pensando juntos. E aqui algumas ideias, então. Karina, por favor. Também, só para falar um pouquinho na questão do durante a leitura. Então, há momentos que é muito importante o professor fazer a leitura, né? Até porque o aluno precisa perceber a entonação daquele texto, percebendo também ali os elementos fundamentais que organizam esse texto, que são os sinais de pontuação. Então, como que o professor lê um poema, como que o professor lê um texto mais objetivo. Então, durante a leitura, também é importante essas intervenções. Agora, no após a leitura, né, a gente dividiu ou organizou assim em questões exploratórias, de compreensão e de pesquisa. Sempre a gente parte parte das questões mais básicas, daquelas informações explícitas que o aluno consegue localizar no texto, como, por exemplo, o título, o assunto, né? Onde e quando foi publicado, que são elementos fundamentais, né? A data, o período, né? Para podermos fazer uma compreensão do espaço sócio-histórico onde a obra está inserida, né? Depois ali também podemos aprofundar as questões bem pontuais, né? Como, por exemplo, no texto da divulgação científica, o que são os microplásticos? Né? A gente vai, então, pesquisar, entender de que se trata para ter uma compreensão maior. Onde e por quem foram realizadas as pesquisas sobre os microplásticos? Também uma questão ali, essas questões que estão muitas vezes já explícitas no texto. Então, a gente vai depois para as questões de compreensão. Então, qual é a relação entre o microplástico e o cavalo de Troia? Qual é o significado deste termo, né, desta expressão aqui neste texto? Por que ele está sendo usado neste texto? Então, fazer referência ao início, como que surgiu essa expressão para que haja a compreensão da sua utilização naquele texto. Depois, os elementos químicos, né, que esses microplásticos carregam, o que eles impactam no meio ambiente, na saúde das pessoas, dos animais. Então, também como a gente pode perceber a evolução percebe a evolução de estudos desse teor na nossa cidade. Tem estudos sobre isso ou não tem? Se tem, quem faz? Como faz? Né? A gente poderia, por exemplo, ir até uma universidade, até um laboratório para fazer uma visita, enfim. Né? Então, a gente vai sempre ampliando essas questões. E também chegamos às questões de pesquisa. Aí vamos, então, bem no miudinho do texto. O que significa, por exemplo, o prefixo semi e o prefixo micro? Questões de linguagem bem pontuais que vão nos ajudar na compreensão, né?
vão nos fazer pesquisar, mas vão refletir no todo do texto. Então, também explica a diferença entre metal e metalóide, né? E daí vamos pensar lá na formação de palavras. O que significa esse sufixo? Então, por fim, né, pesquise então livros e filmes de literatura que abordam essa temática. Então, a gente vai sempre nessa sequência, do nível mais básico ao mais complexo, ao mais aprofundado. Também pensando nas questões lexicogramaticais e de organização do texto, né? Se a gente fizesse uma substituição, por exemplo, de um pronome, como que esse pronome, o que esse pronome está retomando? Se ele fosse substituído, como ficaria a frase? Então, justificar também sobre a questão especialmente dos pronomes relativos, né? As questões de concordância, todas essas questões que são pertinentes à escrita, mas que vão nos fazer também refletir sobre essa construção do texto. E aqui agora, então, a questão da leitura literária, né? Então, após a leitura, né, do gênero leitura literária, todas essas interfaces, a gente viu, por exemplo, ali que o livro, né, é de Moacir Sclir, onde está presente o conto. Então, é interessante também a gente fazer o estudo deste autor que compõe, né, que está apresentando a obra, e o autor que propriamente escreveu o conto, né? Então, fazer essa questão inicial, quem é esse autor, depois quem é o autor que produziu o conto, quem ele foi, qual a época em que ele escreveu. Karina, e eu acho super importante, assim, ó, a gente questiona tanto os nossos alunos, né, até nossa sociedade como um todo, né, a questão das fake news, né, olha só, numa atividade como essa, a Karina está dando tanta ênfase, né, tá, mas o que é uma coletânea? De onde vem esse texto? Quem é esse autor? Quem produziu o texto, mas quem produziu essa coletânea? Como é feita essa organização? Quer dizer, os nossos alunos, gente, eles precisam se dar conta do quanto são importantes as fontes, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, lá no final, uma produção textual no nono ano, e a gente exige, ou a gente pede, que eles tenham uma opinião formada, uma argumentação sobre um tema corriqueiro, um tema do dia a dia, né? E às vezes a gente comenta assim, meu Deus, todo mundo escreve a mesma coisa. E eles não procuraram, eles não sabem. Quer dizer, todo esse processo de leitura na escola também serve, também vai contribuir para que eles se deem conta de que saber de onde vem o texto, de onde vem a informação, é fundamental. Né? Então, todo esse processo que a Karina falou, ó, na leitura literária, a gente vai manter a mesma sequência. Lembrando que nós temos aqui alguns exemplos só das questões, né? E que vocês vão ter acesso a toda a proposta depois. As questões léxico-gramaticais também, essa questão de coesão e coerência que nós falamos tanto na escola. Gente, eles escrevem, mas eles não releem. Eles escrevem, mas não tem coesão. Eles escrevem com tanta repetição. Ó, educamos esse olhar. Onde estão os pronomes relativos? Onde estão as conjunções? Quem faz uma retomada? Quem elimina uma repetição? Por que isso é importante para dentro do texto? Como isso volta para a minha produção escrita? Né? Então, são questões super importantes e que vão sempre levar em consideração essa nivelação que a Karina comentou. Na crônica, mesma questão. Qual é o título? Né? Tá, mas o que é uma crônica? Qual a diferença de uma crônica, de um conto e de um texto de divulgação científica? Existe o mais importante ou menos importante? Qual deles eu procuro se eu tenho um trabalho literário para fazer? Qual deles eu procuro se eu tenho uma curiosidade lá dentro da ciência, dentro da geografia, dentro da história?
Então, isso é fundamental que os alunos percebam, né? Não aquela questão, crônica é assim, ok, pá, 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 pá. Muito bem, agora vamos escrever uma crônica. Por quê? Né? A gente não passou por essa crônica, a gente não adentrou, a gente não explorou. Então, às vezes, a gente precisa ir, assim, com um passo mais devagar, né? E, assim, questões importantes, questões pontuais, assinalar essas questões junto com o aluno. Então, todas as questões aqui de orações coordenadas, orações subordinadas, por exemplo, lá do 9º ano, como isso acontece dentro do texto que a gente acabou de ler, né? Por que a gente aprende gramática? Eu não sei os alunos de vocês, os meus me perguntam todo início de ano. E aos pouquinhos eles, então é isso. Então tem diferença entre o que eu falo e o que eu escrevo. E aí, quando eu vou escrever, eu preciso levar em consideração a língua formal. Então, vamos usar uma palavra assim bem popular, esse ranço do aluno com a gramática. Ele precisa compreender que isso é coesão e coerência, que nós somos seres que escrevem e nós precisamos nos fazer compreender. E a gramática vai nos ajudar nesse processo. Então, que há várias possibilidades, né, dentro das orações, enfim. E aí nós chegamos na questão das mídias, né? Águida, mas ok, temos as propostas, depois a gente vai ter toda essa questão completa lá no site do projeto. E as mídias, como é que elas entram? Como é que elas contribuem? O que que eu faço com elas, né? Então, olha só, a BNCC vai trazer muito a questão da autoria e do protagonismo do aluno, em diferentes níveis e diferentes séries, tá? Essa autoria, esse protagonismo, ele deveria aparecer com a mídia do nosso lado. Então, um aluno que tem o seu terreno preparado, né? Lembra que a gente falou no início, terreno fértil. Eu vou preparar esse terreno para trazer o meu texto. Ele tem o antes leitura, né? O pré-leitura, durante a leitura e o pós-leitura. Ele também tem um professor que conhece o texto, um professor que estudou esse texto, um professor que vai levar diversos links, né, para aprofundar esse texto, um professor que vai ajudar, vai pegar o aluno e vai dizer assim, vamos olhar juntos, né? O que que esse aluno poderá produzir? Ele vai ter protagonismo. Ele vai conseguir refletir, por exemplo, por que que o texto lá do Cledir, por que que ele vai falar, ele vai brincar com os erros que nós cometemos da língua portuguesa no dia a dia? Por que que isso incomoda? E por que que deveria ou não deveria incomodar? Ele vai pensar, por exemplo, o que que é esse jeitinho brasileiro, né? O que as pessoas falam sobre o brasileiro? O que nós fazemos enquanto malandros no dia a dia? No trânsito, na fila do restaurante, aqui, ali. Quer dizer, ele vai construindo essa autoria, esse protagonismo. E como é que ele mostra isso? A gente pode trabalhar com a vocalização do aluno, eles podem construir vídeos, eles podem construir podcast, eles podem fazer encenação, teatro, uma reportagem televisiva. Então, imaginem, só uma reportagem, montar um roteiro, selecionar, então, o que vai ser apresentado, quem apresenta o que, a vocalização desse texto, né? Eu não vou falar de maneira mecânica. Eu posso construir esse roteiro escrito oral, eu posso divulgar isso nas redes sociais que eles gostam tanto, eu posso trabalhar com a cena, com a imagem, com recortes. No momento que um aluno recorta partes de um texto para poder fazer, por exemplo, uma reportagem televisiva, gente, é autoria, é protagonismo, é o recorte do aluno, é o olhar dele, é a construção dele. Então, quando a gente pensa lá no início do nosso processo, do início do nosso encontro de hoje, que a gente começou a falar sobre teoria, sobre leitura, depois a gente fez um gancho com a teoria, com aquilo que traz a BNCC
um documento tão importante. A gente precisa refletir sobre isso para pensar no nosso trabalho. Se eu quero um aluno autor, se eu quero um aluno protagonista, se eu quero que o meu aluno defenda as suas ideias, né, oral ou, né, de maneira escrita, eu preciso cuidar desse terreno. Eu preciso deixá-lo fértil. Eu preciso fazer link, mas não esse link desordenado com o qual a gente convive. O que somos nós nos links midiáticos, né? Será que o aluno ele consegue focar? Quem sabe nós vamos construindo isso junto com eles, né? Então a gente passou por todo esse processo e é nisso que a gente acredita, a partir, claro, da teoria estudada, né? Não é uma invenção. E nós sabemos, e vou repetir, nós sabemos a dificuldade das escolas, nós sabemos o nosso tempo curto, nós sabemos o nosso cansaço, nós sabemos o que significa para cada um de vocês estar aqui, mesmo que virtualmente, né? Então, é um passo, é uma escolha estar aqui. Então, por que não a gente aprofundar, né? Por que não a gente realmente olhar para o nosso aluno e deixá-lo, né, transformar, conseguir fazer com que ele consiga, assim, se colocar diante dos colegas, da turma, de uma plateia, enfim, seja como for. Isso, então, a gente pode conseguir também através das mídias, tá? Esse ponto de vista sobre o qual a gente fala tanto, né? Então, por exemplo, se a gente vai pegar uma literatura, vamos pegar um cânone, né? Como a gente citou aqui, o Machado de Assis. Poxa, o meu aluno, ele precisa ter esse ponto de vista instigado. Ele precisa compreender aquela personagem feminina daquele século, daquele Brasil que está sendo citado lá, que está sendo narrado. Ao mesmo tempo, essa temática tem que vir para a atualidade dele, né? E eu, enquanto leitor, eu, enquanto cidadão, eu, enquanto menino de 8º ano, eu, enquanto menina de 8º ano, né? O que que isso tem de próximo da minha realidade, ou o que isso tem, assim, não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade. Então, isso é ponto de vista, é protagonismo. E a gente acredita realmente que vá passar pelo nosso olhar, pela nossa escolha de textos, pelo que a gente quer ou tem como objetivos com esse texto, né? E aí, quando a gente lembra de 2 anos de pandemia, foi o que a Karina e eu comentamos lá no início. Esse aluno que está no 7º, será que ele passou por todos aqueles processos de leitura sobre os quais a Karina falou? Será que esse aluno do 7º ano, ele não precisa ainda de uma educação do olhar muito mais cuidadosa, muito mais minuciosa? Então, isso a gente pensa ser bastante importante, tá? Karina, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, a gente abre para as pessoas. Eles devem estar cansados da nossa fala. Sim, acredito que sim. Não, só para comentar essa questão das mídias, né, que elas são importantes e elas estão presentes na nossa vida diariamente. E eles têm muita facilidade, né? Então, por que não a gente poder usufruir dessa possibilidade, né, para que eles coloquem ali o seu protagonismo? Eu acho que agora a gente pode abrir, sim, para debates, para conversa, né? E agradecer, então, a todos que estiveram até esse momento conosco. Pessoal, só para a gente, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho, né? Claro, respeitando o tempo de vocês e a paciência de vocês também. Mas a gente, ó, de novo eu vou falar, são todas as referências aqui, tá? As referências, as propostas são super completinhas, há muitas questões, vão ficar totalmente disponíveis para vocês, tá? Então, assim, não é eu vou copiar e colar, não. É óbvio que cada um vai dar o seu tom, o seu jeitinho, a sua forma de lidar com a sala de aula, mas a ideia é mesmo, assim, de compartilhar, né? Então, aqui todas as referências que a gente foi comentando ao longo da noite, enfim, que vão ficar disponíveis para vocês, tá?
Fiquem à vontade para falar, Karina também. E se vocês puderem, nós íamos montar uma nuvem de palavras e a gente ficou com medo do tempo, tá? Então, se vocês puderem escrever no chat para nós, brevemente, tá? Em uma palavra, em duas palavras, em uma pequena frase, só respondendo a pergunta, assim, as expectativas de vocês, tá? Com a noite de hoje. Vamos lembrar que são alguns encontros e é super importante a gente ter esse feedback de vocês, assim, olha, foi o que eu pensei, né? Ou, mais ou menos, né? Não foi exatamente. Então, se vocês puderem deixar registrado aí no chat pra gente, vai ser super importante, tá? E pode ser bem sincero, bem tranquilo. Alguém gostaria de iniciar? Para dizer também assim que como uma receita culinária, né, cada um vai dando o seu toque, né, quando dá aplicação das atividades. Ah, essa questão aqui eu consigo usar na minha turma, essa aqui eu acho que não dá. Então a gente vai fazendo também essa questão de olhar, de curadoria, né, para saber se eu posso aplicar com o meu estudante ou não, se vai funcionar, se não vai funcionar, se eu posso trazer algum outro elemento que eu lembrei que vai contribuir nessa proposta, né? Então a gente vai fazendo adaptações. São 3 propostas assim muito completas que a gente tentou abordar o máximo de questões que a gente conseguiu perceber ali, fizemos toda a questão do referencial teórico, todo está lá, os textos, todas as questões, né? Temos uma divisão sistemática, né, de preparação do professor, de leitura, de pós-leitura, tudo isso está bem completo, de referências, tudo está ali nas nossas propostas, que serão disponibilizadas posteriormente. Lembrando também, né, Karina, que no próximo encontro nós temos, então, a outra parte do nosso grupo, né, os outros colegas que vão trazer outros gêneros sexuais, outras abordagens. Então, ao todo serão 5 propostas, né, completinhas para vocês, todas as referências. Então, é muito bacana vocês buscarem essas referências dentro do tempo, né, das possibilidades de vocês. Uma das coisas que a pandemia nos trouxe, assim, digamos, de positivo, foi essa questão, assim, de muitos livros serem disponibilizados, né, em PDF, que era uma coisa que antes da pandemia nós não tínhamos, assim, num número tão significativo, né? Então, esses textos estão disponíveis, podem entrar em contato com a gente disponibiliza também. Então, foi, assim, da nossa parte, né, Karina, muito, muito legal. Sempre dá um friozinho na barriga, né? Porque afinal estamos falando com colegas, mas é super bacana assim a gente compartilhar e dizer assim que a gente está no mesmo lugar, a gente tem as mesmas aflições, né? E que a gente busca nesse trabalho de formiguinha que a Karina falou, fazer um pouco diferente, né? Trazer um pouco mais de cor para o nosso fazer diário. Não sei se alguém tem alguma coisa para comentar, fiquem bem à vontade. Estamos quase chegando no nosso tempo. Depois também, Agda, vamos pedir para que todos abram suas câmeras para a gente fazer um registro, né? Se for possível, né? Porque eu não sei vocês, eu passei 2 anos de pandemia dando aula simplesmente para MM, a gente brincava, né? Na sala de aula. Breno, acho que sim, muito obrigada. Podemos parar a gravação. Se for possível, então a gente abrir as câmeras